Fala rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de histórias da VS Jogadores. Eu sou o Nick e hoje comandarei o vídeo mais especial pessoalmente pra mim aqui do canal, porque falaremos sobre os 10 anos da conquista do Tri da América pelo Santos Futebol Clube. O meu querido Santos, eu tava lá na final, então pra mim é um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, um dos dias mais especiais da minha vida, e eu quero compartilhar essa história com vocês. Primeiro eu queria falar que se você ainda não conhece o canal, peço que se inscreva, que assista esse vídeo. Se você gostar, se inscreve aí, curte o vídeo, assiste aos outros vídeos de história que temos aqui no canal. Se você não conhece a VS Jogadores, vai lá no Instagram, @VSJogadores. Queremos chegar a 80 mil seguidores até o final desse ano e contamos com a sua ajuda, publicações diárias contando várias histórias e biografias de jogadores, histórias de times lá no nosso perfil. Acompanha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, vamos começar a falar do Peixão, mas antes de irmos para 2011, para Libertadores, precisamos entender como o Santos se classificou para a Libertadores daquele ano, que foi vencendo a Copa do Brasil de 2010, com um time que encantou o Brasil, um time onde o Neymar explodiu, Neymar que tinha apenas 18 anos em 2010, explodiu para o Brasil ali junto com o Ganso. Muita gente achava que o Ganso seria ainda melhor do que o Neymar durante o decorrer da sua carreira, que seria ainda mais jogador, que seria o 10 da seleção durante anos. O Robinho também completou esse time e jogou demais, o André estava numa ótima fase, a Arouca, e o Santos venceu a Copa do Brasil dando show, fazendo diversas goleadas. Eu tenho certeza que você vai lembrar desse time. Esse time aí que tanto encantou o Brasil era comandado pelo Dorival Júnior em 2010, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Mas no final do ano ele acabou sendo demitido depois de uma discussão que ele teve com o Neymar dentro de campo, e o Santos ficou um tempo com o Marcelo Martelotti, que era um técnico interino. E até que no final de 2010, Adilson Batista foi anunciado como o novo treinador do Santos. Ele comandaria esse time tão encantador no ano de 2011. E vou dizer para vocês que essa passagem do Adilson Batista até que começou bem, vencendo na estreia do Campeonato Paulista. Mas como quem viveu a época sabe, não é ele que vence a Libertadores pelo Santos. Na Libertadores, o Santos estava no Grupo E, que também contava com Colo-Colo, Cerro Porteño e Deportivo Táchira. Nos dois primeiros jogos, o Santos não obteve um resultado ideal. Estreou empatando num morno 0-0 contra o Deportivo Táchira fora de casa e em casa contra o Cerro Porteño 1-1 com gol de Elano. Ainda haviam 4 jogos na fase de grupo para o time se recuperar e sair classificado, mas o Adilson Batista já era pressionado porque não se via o encanto daquele time de 2010, parecia um time um pouco mais tenso. E no terceiro jogo, contra o Colo-Colo no Chile, o Santos até começou bem com um golaço de Elano de falta, mas acaba perdendo esse jogo por 3-2. Metade da fase de grupos já tinha ido embora e o Santos estava se complicando. Já tinham passado 3 jogos, 9 pontos disputados e o Santos havia conquistado apenas 2 desses. E nesse terceiro jogo, a derrota contra o Colo-Colo no Chile, a torcida vinha pressionando demais e cobrando demais o time atrás do gol do Santos. E o goleiro Rafael Cabral foi conversar com a torcida e tem esse famoso vídeo que arrepia qualquer torcedor santista até hoje. Eu entendi, mas nós vamos classificar, olha no meu olho, nós vamos classificar. Olha no meu olho, nós vamos classificar, nós vamos classificar. Nossa, isso é lindo, rapaziada. Entre essa derrota para o Colo-Colo no Chile por 3-2 na terceira rodada e a quarta rodada, que seria contra o mesmo Colo-Colo na Vila Belmiro, o Santos demite Adilson Batista e no dia 5 de abril contrata Muricy Ramalho, o técnico tetracampeão brasileiro, mas que ainda não tinha conquistado a Libertadores e era muito questionado na competição. No dia seguinte, então, dia 6 de abril, Muricy Ramalho ainda não podia treinar o time, estava no camarote da Vila Belmiro e assistiria a um jogo maluco. O Santos devolveria o 3-2 no Colo-Colo, dessa vez uma vitória em casa para dar confiança e esperança para o torcedor santista na classificação do time. O Santos abre 2-0 com Danilo e Elano e tudo caminhava bem, até que aos 12 minutos do segundo tempo começa toda
a doideira desse jogo. O Neymar faz um golaço monumental, eu estava de frente para esse gol, assisti, comemorei demais, e a torcida havia recebido algumas máscaras de plástico com o rosto do Neymar. E o Neymar coloca essa máscara com o rosto dele do avesso, inclusive ele coloca com o cabelo para baixo e a boca para cima, ele coloca na comemoração. E ele já tinha recebido o amarelo e recebe o segundo amarelo, porque ele não poderia tampar o rosto dele na comemoração. Então o árbitro expulsa ele, e a parte engraçada disso tudo é que ele pega a máscara, olha pro árbitro e fala: "Sou eu, cara!" Vale muito a pena assistir esse gol espetacular do Neymar, de tantos que ele fez com a camisa do Santos, e também essa comemoração, toda essa polêmica envolvendo esse gol. Apesar de estar vencendo por 3-0 em casa, o Santos começa a ficar nervoso. Com um jogador a menos, Zé Love se envolve numa confusão com Scott. Os dois vão para o chuveiro mais cedo, os dois são expulsos, então Colo-Colo com 10 jogadores e o Santos com 9. Aos 36 do segundo tempo, o Colo-Colo diminui para 3-1 e aos 41, 3-2. E o Santos segurou o resultado com muito sufoco, essa vitória importantíssima. Acontece que do banco de reservas, Elano também havia sido expulso. A questão não era mais o jogo do Colo-Colo, e sim Elano, Neymar e Zé Love, que estavam suspensos para o jogo contra o Cerro Porteño fora de casa, no Paraguai. É então que no dia 14 de abril de 2011, 99 anos do Santos Futebol Clube e a estreia do Muricy no comando do time na Libertadores. O Santos não teria missão fácil, como eu disse, 3 jogadores importantes suspensos, Neymar, Zé Love e Elano, e o Cerro Porteño em Assunção para ser batido. Será que o Santos conseguiria? E aí que começa o jogo mais importante do Peixe no ano até então. E nem parecia, porque o time estava leve, trocando passe, jogando bem, e logo aos 11 minutos o lateral direito Danilo, que era destro, acerta um chute espetacular de perna esquerda no ângulo do Cerro Porteño e abre o placar para o Santos e dá um alívio no torcedor. O torcedor começa a acreditar cada vez mais nessa vitória tão importante e na classificação. No segundo tempo, Maicon Leite, depois de um passe espetacular do Paulo Henrique Ganso, que nessa partida foi muito justamente eleito o melhor em campo, faz 2-0, um belo gol de Maicon Leite, confere aí. Com 2-0 estava tranquilo, mas tinha uma pressãozinha final, é claro, sem emoção não tem graça, né? O Cerro Porteño diminui para 2-1, ensaia uma pressão, mas não dava mais tempo, era a vitória do Santos que ia para o jogo final, para o 6º jogo da fase de grupos, dependendo de uma vitória. Contra o Deportivo Táchira em casa, e ela veio por 3-1, Santos classificado. Depois de muita pressão, depois de muita desconfiança, esse time que tanto encantou no ano anterior estava no mata-mata da Libertadores. Antes de irmos para aquela transição bonita para o mata-mata, confere aí os gols que o Santos fez nessa última partida contra o Deportivo Táchira. Neymar, Jonathan e Danilo anotaram os gols do Peixe. O mata-mata se inicia com as oitavas de final que colocou frente a frente o Santos e o forte América do México. No dia 27 de abril, a partida de ida na Vila Belmiro, que eu também estava presente, tive a honra de presenciar, 1-0 com gol de Paulo Henrique Ganso. No dia 3 de maio, o jogo de volta no México. América do México e Santos se enfrentaram e o Santos foi o único time que entrou em campo nesse dia, 3 de maio. Guarda bem essa data, quem viveu a época lembra. Por que isso é tão curioso? O Santos foi o único time brasileiro que entrou em campo no dia 3 de maio. Os outros jogaram em outra data. Quem viveu a época sabe como foi as oitavas de final da Libertadores de 2011
para os times brasileiros. Mas vamos ao jogo. O América pressionou o jogo inteiro e uma atuação espetacular, memorável, talvez a mais memorável do Rafael Cabral com a camisa do Santos, um 0-0 e o Santos estava classificado. Tem que colocar um compilado aí de defesas do Rafael nesse jogo, porque foi muito bom, vários chutes de fora da área, o América tentando de todo jeito e diversas defesas. Rafael salvou o Santos. Rafael Cabral, que é o goleiro mais jovem a conquistar como titular uma Libertadores nesse ano aí. Agora vamos à curiosidade, que no dia seguinte, no dia 4 de maio, jogaram todos os outros brasileiros que estavam nessa Libertadores, nesse mata-mata. Internacional, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro. E todos eles foram eliminados nas oitavas. Só restou o Santos das quartas em diante de brasileiro. Realmente pareceu que aquele dia estava amaldiçoado para os brasileiros. Por sorte, o meu Peixão já tinha jogado no dia anterior e estava muito bem classificado para as quartas. Então vamos justamente às quartas de final. O Santos ia enfrentar o Once Caldas, que venceu a Libertadores lá de 2004, fez a melhor campanha da fase de grupos de 2011, claro, e eliminou o Cruzeiro na fase anterior. Mas o time de Arouca, Menino Neymar, Ganso, Rafael Cabral e companhia estava com a moral lá em cima e despachou o Once Caldas. Primeiro jogo com gol de Alan Patrick e vitória por 1-0. E no jogo de volta, 1-1 e o Santos sai classificado. Nesse 1-1, o gol foi marcado pelo Menino Neymar. Nas semifinais, o Santos reencontraria um integrante do Grupo E, lá atrás, o Cerro Porteño. No jogo de ida, uma partida duríssima e o Santos vence por 1-0 com gol de Edu Dracena. Esse 1-0 fez o Santos ter a vantagem do empate no jogo de volta no Paraguai, que aconteceu no dia 1º de junho. O Santos começou muito bem com Zé Love abrindo o placar 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Santos faz 2-0 com um gol contra de Pedro Benítez. Outro Benítez, dessa vez o César, faz para o Cerro Porteño 2-1 e aos 46 do primeiro tempo o Neymar faz 3-1. O Cerro ainda pressiona, boas defesas do Rafael, o Santos tenta se segurar, mas acaba cedendo o empate, um 3-3, com direito à suspensão para o próximo jogo do Edu Dracena, capitão, zagueiro titular, e estaria fora do primeiro jogo da final. Mas o importante para o santista e para o time do Santos era que o Peixe estava de volta a uma final de Libertadores. No dia 15 de junho, o primeiro jogo da final, e o Santos, sem o capitão Edu Dracena, que eu falei, expulso no jogo anterior, e sem o Ganso também, que se recuperava de uma lesão na coxa. Uma festa impressionante. Coloca aí na tela a festa da torcida do Peñarol, aquele amarelo e preto no estádio inteiro, que coisa maravilhosa, é lindo. Vários relatos de jogadores do Santos olhando aquilo ali, maravilhados com o tamanho, o gigantismo desse clube tão grande que é o Peñarol, que era o adversário, né, na final. Então, há de se aplaudir. Olha que coisa linda. E esse jogo acaba terminando em 0-0, mas é um jogo muito nervoso, inclusive no finalzinho do segundo tempo o Peñarol chega a marcar um gol que é anulado, muito bem anulado, diga-se de passagem, pelo Bandeirinha. O jogador estava impedido. Esse Bandeirinha foi realmente um herói da torcida santista, porque, cara, foi por um detalhe, assim, ele acertou, mas se ele errasse não seria nenhum crime, sabe? Foi milimétrico o impedimento, mas acertou e fez muito bem, porque foi vital para a conquista do Santos na Libertadores. Posso jurar, e vou jurar até o fim da minha vida, vou contar para meus filhos e netos, caso os tenha, que fui eu o primeiro santista a avisar no meio da torcida que tinha sido anulado. Já no final do jogo, o Peñarol tem um gol anulado, Nicolás Yegros, o bandeirinha heróico, levanta a bandeira no centenário lotado, e a torcida do Santos ali na minha volta estava todo mundo triste, obviamente. A torcida rival demora a sacar que foi anulado, tá muito barulho, todo mundo gritando gol, o apito do juiz não te pega de primeira. Só que eu sempre tive a mania de olhar pro bandeirinho, todo gol que sai no estádio, todo gol, pode ser ao favor do meu time, contra o meu time, eu olho pro bandeira, é automático, para ver a reação e se vale a pena sair comemorando. E lá eu também fiz isso, e eu só vi o bandeira levantando.
eu só fiquei gritando, anulou, ele anulou. E aí, 1, 2, 3, começa a criar o burburinho na torcida do Santos, que percebe que o Santos não tinha tomado um gol, tava 0-0 e começa a gritar Santos após a sacada de que não tinha sido gol. Então foi um momento bem legal, apesar de ter começado num desespero, todo mundo ficou abalado de ter sofrido o gol, até descobrir que não tinha sido. Agora sim chegamos ao dia tão especial, há 10 anos atrás, no dia 22 de junho de 2011, o segundo jogo da final, o Pacaembu lotado. Eu também estava lá nesse jogo, que dia incrível. 49 anos depois, Santos e Peñarol decidiriam mais uma Libertadores. Em 62, o Alvinegro levou a melhor com Pelé e companhia e o primeiro título de um brasileiro na Libertadores, o primeiro título do Santos na Libertadores, que seria a Bi, 62 e 63. O Peixe tentando se igualar ao rival São Paulo como brasileiro com mais conquistas de Libertadores, com 3 títulos, contra o gigantesco uruguaio Peñarol. Vamos à escalação desses dois times para esse jogo da final. Começando no gol com Rafael, que, como eu disse, é o goleiro mais novo a conquistar uma Libertadores como titular e jogou todas as partidas da campanha. Na lateral esquerda, Léo Bastos, ídolo máximo da torcida do Santos. A dupla de zaga que fez muito sucesso durante anos na passagem pelo Santos, Edu Dracena e Durval. Danilo fechava pela lateral direita. Os volantes eram Adriano e Arouca, que, sinceramente, uma opinião pessoal, foi o melhor meio-campista do Brasil durante um bom tempo nessa passagem pelo Santos. E fechando o meio, Ganso e Elano. Ganso estava de volta depois de se recuperar de lesão, como eu disse para vocês. E completando esse clássico 4-4-2, na frente, Neymar e Zé Love. Esse era o time treinado por Muricy Ramalho. Enquanto isso, o Peñarol do técnico Diego Aguirre era escalado com Sebastián Sosa, Darío Rodrigues, Guilhermo Rodrigues, Carlos Valdés, Alejandro González, Luiz Aguiar, Nicolas Freitas, Matias Meyer, Matias Corujo, João Manuel e Alejandro Martinúcio, que era o 10, era o grande destaque do time, que depois viria a jogar no Fluminense. No primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, um pouquinho mais de chance para o Santos, algumas para o Peñarol, mas a defesa do Santos lá e o Rafael se segurando muito bem. Vai para o intervalo 0-0, mas a torcida não para de cantar, torcida do Santos muito animada, todo mundo de pé, os 90 minutos, mais acréscimos, mais intervalo, mais pós-jogo, ninguém sentou, foi um clima maravilhoso, que dia incrível para o torcedor santista, tenho certeza, é dia de título, dia de final, é maravilhoso para qualquer torcedor. Eu tô falando emocionado porque eu tava lá e, cara, é meu time, né, mano? O segundo tempo começa e logo no início o Arouca começa a arrancar e, como diria o Kleber Machado na narração, o Arouca que estava meio apagado começa a aparecer, o Arouca tira, eu não sei quantos jogadores o Arouca deixou para trás naquela jogada, mas ele protegia muito bem a bola, é uns 5 jogadores que ficam para trás, ele tabela com o Ganso, que dá um toque de letra espetacular, o Ganso parecia nessa época que tinha olho na nuca, o Arouca recebe de volta, passa para o Neymar, e o Neymar dá uma batida no canto do goleiro, que graças a Deus falhou ali. Eu acho que é uma falha ali do goleiro. O Sosa não pode tomar um gol naquele lado, mas pode sim, tem que tomar aquele gol. Que gol maravilhoso, 1-0 e um alívio para a torcida santista num jogo tão tenso, num 0-0 que poderia desandar tudo a qualquer momento. Neymar da Silva Santos Júnior, que seria o rei da América desse ano, melhor jogador do torneio, confere esse gol. Pô, um dos gols mais especiais da minha vida. Pra torcida santista é muito engraçado, porque tem essa torcedora aí que comemora o gol com um eu te amo, fazendo um coraçãozinho. Essa torcedora ficou muito marcada pra quem acompanha o Santos, pro torcedor mais assíduo do Santos. Tem o rosto dessa moça marcado com muita alegria, porque ela simboliza a felicidade dessa conquista. Aos 23 minutos do segundo tempo, Danilo recebe de Elano na lateral direita, corta para a perna esquerda e mais uma vez a canhota de Danilo, abençoada nessa Libertadores, faz o gol que viria a ser o gol do título, o gol do tri da Libertadores do Santos. 2-0 e ali parecia que ninguém mais tirava o título, que é o que o Léo fala do banco de reservas. Ele fala, agora ninguém tira, dá para escutar isso na transmissão da Globo. Aos 34 minutos, como em toda a campanha, teve um leve sustinho ali
Cruzamento, o Durval tenta afastar de carrinho e acaba fazendo contra 2-1. E ainda faltava um pouco mais de 10 minutos para o jogo terminar. A torcida do Peñarol se inflama, tenta jogar o time para frente, mas não ia ter jeito não. O Santos estava... A conquista era nossa, tinha que ser nossa nesse ano, cara, muito especial. Nessa partida ainda tem outras coisas memoráveis. Cruzamento, o Ganso tenta fazer o gol, ela sobra pro Zé Eduardo sem goleiro, o Zé Love perde o gol e até engana o Kleber Machado e começa a gritar gol, depois o Caio Ribeiro avisa ele falou, o bandeirinha não marcou nada, aí o Caio Ribeiro fala, mas o Zé Eduardo perdeu o gol. Daí o Kleber fala, ele perdeu o gol? É muito bom. Uma curiosidade meio bobinha é que o jogo foi disputado no dia 22/6/2011 e os gols foram marcados pelo camisa 22 Danilo, pelo camisa 6 Durval Contra e pelo camisa 11 Neymar. É uma curiosidade meio besta, mas é muito curiosa, então resolvi falar aqui, e fora que está no roteiro, não podia deixar de dizer para vocês. Depois de muito sofrimento na fase de grupos, o Santos termina essa linda história com 7 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Foram 20 gols marcados e 13 gols sofridos. E essa foi a glória eterna da Libertadores, conquistada pela terceira vez na história do Santos Futebol Clube. E vários ícones desse time entraram para a história do futebol e desse clube maravilhoso que eu tanto amo. Muricy Ramalho, depois de pouco mais de 2 meses de trabalho, entrava eternamente para a história do Santos. Neymar com apenas 19 anos, Ganso e Rafael, que tinham apenas 21 na época, Elano e Léo entraram mais ainda para a história do Santos, conquistando o continente, depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro em 2002 e em 2004. Enfim, esse tema tão especial para mim, eu queria muito fazer e de coração, eu tô emocionado de verdade de fazer esse vídeo, essa grande homenagem ao clube que eu amo tanto, e também quero fazer vídeos em homenagem ao clube de vocês que estão assistindo. Comenta aí sugestões de tema sobre o seu time do coração, sobre algum time europeu, sobre alguma história, sugiram temas para o Histórias VSJ. Então, até o próximo vídeo. Lembrando, se você ainda não for inscrito, dá uma chance pra gente, assiste os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aqui é tudo feito com muito capricho e dedicação, beleza? Comenta aí embaixo o que achou desse vídeo, comenta onde você estava, se você é santista, onde você estava no dia da final, ou se você estava torcendo pro Santos, se você estava torcendo contra, sugestões de tema, tá muito mais do que convidado. E eu tô ficando sem ar de tanto que eu falei nesse final de vídeo. E eu queria agradecer a todos que contribuíram para esse vídeo. Eu sou o Nick, como disse no começo do vídeo, mas temos também no roteiro Guilherme Caetano, o Vini e a Miriam na edição maravilhosa que fazem isso tão caprichadinho, com muita dedicação. Nós 4 trazemos esse vídeo a vocês. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.